Gênesis 12 nos diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Se eu puder responder, eu vou responder. Combinado? Olha, eu sei que você faz parte do Ministério de Louvor, toca violão, guitarra, baixo, bateria, canta, dança. Tem aqueles também que acham que cantam, mas não cantam. Aqueles que cantam no banheiro e pensam que pode cantar lá na frente, mas Deus é bom. Deus faz milagres. Né? Mas olha, o que o Brasil está precisando, o que o mundo precisa, não é de mais um cantor. O que o mundo está clamando, o que a igreja, o que a sua igreja, o que a sua cidade está clamando, não é por mais um ministério de louvor, não é por mais um grande pregador que sabe falar e pregar um grande discurso. Pregar não é difícil, cantar não é difícil, ministrar também não é difícil, compor também não é difícil. Mas existe algo que Deus quer para mim, quer para você e quis para a vida de Abraão. Ele fez de Abraão um pai de multidões. Sabe, o que a sua igreja está precisando não é de uma referência de um músico, mas o que a sua igreja está precisando é de uma referência de um pai. É disso que eles precisam. É disso também que você precisa. Talvez você esteja aqui essa noite e nunca tenha recebido um beijo do seu pai, um beijo da sua mãe. Talvez você não conheça nem o seu pai, nem a sua mãe. Talvez você tenha feito tantas coisas erradas nessa vida, por conta de você não ter tido um pai, não ter tido alguém que cuidasse de você. Mas Deus é bom, e se você não teve, Deus está aqui e Ele quer ser o seu pai. Ele quer ser aquele que vai colocar você no colo, vai te abraçar como ninguém te abraçou, vai te dar carinho como ninguém te deu, e vai cuidar de você como ninguém cuidou. Deus, Ele quer ser o meu pai, o seu pai. E Ele quer que você também seja um pai. Quando está carente, as pessoas lá na sua igreja, elas esperam de você que você seja essa referência. A referência que eles não tiveram dentro de casa. A referência de alguém que abraça, de alguém que incentiva, de alguém que empurra, de alguém que diz: você pode, você é capaz. Eu sou casado há 10 anos e nós temos 3 filhos, Asaf, Abner e Mariá. E eu confesso a vocês que é bem mais fácil ser um ministro de louvor, é bem mais fácil ser um cantor, é bem mais fácil estar diante de 30, 40 mil pessoas do que ser pai. É um desafio muito grande você ser pai. Deus não está chamando você para coisas fáceis. Deus está chamando você para coisas impossíveis. E se você julga que isso é impossível, é exatamente isso que Deus quer para você. Ele quer que você seja essa referência. Ele quer que você esteja nesse nível. Nesse nível. Não simplesmente uma pessoa que ensaia durante a semana, chega na igreja e vai lá fazer o seu show, mostrar a sua voz, mostrar o seu talento, o seu dom. É muito mais do que isso. Deus quer que você abrace, Deus quer que você cuide, Deus quer que você gere filhos. Sabe, é natural a gente namorar, depois casar e depois gerar filhos. Assim é a nossa vida com Deus.
a gente tem uma aliança com o Senhor. E essa aliança tem que gerar filhos. Quando a gente não gera filhos para o Senhor, esse nosso relacionamento é um relacionamento estéril, que não deu fruto. E eu oro para que Deus, que o Espírito Santo gere isso em você. Que o seu Abraão foi essa pessoa. Deixou a sua casa, deixou tudo e mergulhou naquilo que Deus tinha para ele. Se você for pensar na vida de Abraão, ele tinha os seus sonhos, ele tinha os seus projetos, ele tinha os seus anseios, ele também tinha as suas prioridades. Mas quando Deus falou com Abraão, ele obedeceu. Essa é a diferença. Às vezes a gente olha para Abraão, para Moisés e para tantos outros, e a gente fala assim, puxa, mas eles eram grandes homens. Não, eles eram pessoas comuns, como eu e você. Só tinha uma diferença. Eles ouviram a voz de Deus e eles obedeceram a voz de Deus. É isso que diferencia. Sabe, tantas e tantas vezes Deus está falando conosco. Tantas e tantas vezes Deus nos chama. Tantas e tantas vezes Deus coloca uma chama dentro do nosso coração. Mas aí isso se esbarra nas nossas prioridades, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas paixões, nos nossos anseios. A Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores. Sabe, nessa noite, Deus não está aqui para causar emoções na nossa vida. Deus está aqui para nos gerar decisões. Decisões da nossa vida. Decisões que você vai tomar hoje, que vai decidir o seu futuro. Abraão deixou tudo isso. Tudo que um homem comum tem. Tudo que uma pessoa comum tem. As suas prioridades para atender a prioridade de Deus. Sabe, há 4 anos nós vamos na Amazônia. E a gente trabalha lá com alguns índios, com a tribo, que tem 60% deles já são cristãos. E dessa última vez que eu fui, o Carlinhos já foi comigo lá também. Dessa última vez que eu fui, eu olhei para uma índia e falei com ela bem assim, quem que evangelizou para vocês aqui? E ela abriu um sorriso tão grande, ela falou bem assim, foi a Sofia. Mas ela falou com tanta intimidade que eu pensei que era alguém que morasse em Manaus. Eu falei, mas Sofia, a Sofia falou para os nossos pais, e os nossos pais falaram para a gente. E aí eu me lembrei do missionário, do pastor que me leva lá, que ele tinha me contado a história dessa mulher. Ela estava nos Estados Unidos, um dia ela abriu a Bíblia e ela leu o seguinte, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ela fechou a Bíblia e falou, eu vou obedecer. E perguntaram para ela, como que foi o seu chamado, Sofia? Ela falou, não, eu não tive um sonho, eu não tive nada. Eu simplesmente li uma ordem e resolvi obedecer. Sabe, se hoje existem índios cristãos ali na Amazônia, é por causa dessa mulher chamada Sofia. Uma pessoa que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Abraão foi assim. Ouviu a voz do Senhor. Abraão foi assim. Ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Deus está te chamando para ser muito mais do que um músico. Deus está te chamando para ser muito mais do que simplesmente uma pessoa que sabe tocar e ministrar louvor. Deus está te chamando para você ser um saqueador do inferno e fazer com que você, com as suas músicas, com a sua ministração, você possa povoar os céus. Deus está te chamando para algo sobrenatural. Deus está querendo que você se posicione da mesma maneira que Abraão se posicionou. Porque ele disse, engrandecerei o teu nome, vou te abençoar
e você será uma bênção. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É muito mais do que os seus sonhos, os seus projetos. Talvez o seu projeto seja um dia ter uma oportunidade de cantar na igreja. Talvez o seu projeto seja um dia ter a oportunidade de tocar na igreja. Talvez o seu projeto seja um dia, de repente, você dançar numa coreografia ou até mesmo pregar na sua igreja. Deus tem muito mais. Deus pensa muito mais acerca de você. Ele te fez com muito carinho, Ele te fez com muito amor. Ele pensou em fazer você. Você não é fruto de um acaso, você não é fruto de um nada. Você é fruto de um projeto de Deus. Ele projetou a sua existência. Você é importante para Ele. Você é tudo para Ele. Ele te ama demais. Ele deu uma grande prova de amor por você. E Ele pensa em coisas grandes para você. Mas Ele precisa de uma decisão sua: obedecer. Obedecer. E obedecer. Custe o que custar, obedecer à voz do Senhor. Obedecer à voz do Senhor. Escutar a voz do Senhor não é o suficiente. Tem que escutar e tem que obedecer. Se você quiser ser como uma árvore plantada, você tem que estar disposto a passar por bons momentos e por maus momentos. Uma semente, quando ela é jogada na terra, ela começa a crescer aquela árvorezinha, e vem os relâmpagos, vem os ventos, vem os temporais, e ela vai crescendo e vai suportando aquilo tudo. Assim tem que ser você. Assim tem que ser o ministério que Deus colocou na sua vida. Assim tem que ser a sua vida, como árvore plantada, firme, que não se abala, porque conhece o seu Deus, conhece o seu Pai. E talvez você diga para mim: mas Fernandinho, na minha igreja eu não tenho oportunidade, na minha igreja não me dão a chance de mostrar aquilo que Deus fez comigo, na minha igreja eu não tenho mais o que fazer. Não se preocupe em conseguir um espaço na sua igreja. Não se preocupe em ficar tentando cavar um lugar na sua igreja. Não se preocupe em gravar um CD e sair dando a todo mundo: toma aqui, isso aqui é um CD que eu fiz, toma isso aqui não sei o quê, vou ver se dá uma chance, se você tiver, me dá uma oportunidade. Não, você não precisa de oportunidade, você não precisa de uma chancezinha, você não precisa disso. Quando você atrair o coração de Deus para dentro do seu quarto, Deus vai te levantar para as nações. Essa é a fórmula, não tem outra. Não tem outra. Talvez você diga: mas lá na minha cidade não tem nada. A minha também não tinha. A gente mora na cidade, campus, interior do Rio de Janeiro, nem rádio evangélica tinha, nós não somos de uma mega igreja. E Deus resolveu olhar para a gente e apanhar a gente, exaltar e fazer tudo isso que vocês viram. Quando Deus faz, quem pode impedir? Quem pode impedir? Então não fique buscando uma oportunidade. Fique assim: se eu conseguisse. Aí o diabo ele começa a agir nesses momentos. E aí você já começa a pensar: puxa vida, o ministro de louvor ele nunca fica rouco para eu poder cantar naquele dia. O guitarrista nunca quebra a mão para eu poder tocar no lugar dele. Eu sou sempre o segundo, eu nunca tenho a chance. Eu nunca tenho a chance. Você não precisa disso. Ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. E no tempo oportuno, Deus vai te levantar. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. E sabe o que é melhor? Deus ele não faz acepção de pessoas. Ninguém. A gente olha o fulano de tal que vende mais do que o outro. A gente olha aquele que canta melhor do que o outro. Ou aquele que toca melhor do que o outro. Para Deus não tem isso. Para Deus todo mundo é filho. Somos todos comprados pelo mesmo sangue. Temos o mesmo lugar. Não somos menores nem maiores.
temos o mesmo lugar diante dele. Eu falo isso para te encorajar a você ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, se lançar no projeto de Deus, se lançar na nova história que Deus tem para a sua vida. Deus não te trouxe aqui à toa, Deus não te trouxe aqui por acaso. Você não pode sair daqui cheio de informações e continuar a vida do mesmo jeito. Não é possível que você vai admitir isso para você. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Deus quer usar você. Mas você precisa estar disposto. Existe muito mais do que simplesmente falar frases de efeito. Existe muito mais do que fazer uma congregação chorar. É fazer com que as pessoas conheçam verdadeiramente o propósito de Deus para as suas vidas. É isso que Deus quer. A responsabilidade de um pai é essa. Não é simplesmente trazer um momento de lazer para os seus filhos. Não é trazer um entretenimento para os seus filhos somente, mas ensinar os seus filhos a terem responsabilidades. Então essa é a sua função como ministro de louvor, como instrumentista. Não é trazer simplesmente um lazer chamado música, mas ensinar os seus filhos a serem homens, mulheres comprometidos e preparados para o dia da angústia. Muitas vezes, lá no Ministério de Louvor da igreja, onde nós éramos líderes, eu confesso que às vezes eu me sentia um chato pregando, porque era sempre a mesma coisa. E eu sempre me preocupei muito de não iludir ninguém. Eu sempre me preocupei muito em não contar uma falsa história para que amanhã ele se decepcionasse. E eu sempre falava sobre preço, sobre integridade, sobre ter uma vida reta no altar e pagar um preço de uma conduta direita. Sabe, essa é a responsabilidade de um pai. Não fazer com que os seus filhos sejam iludidos. Sabe, a coisa mais linda que existe é quando você chega em uma igreja e você vê que o louvor da igreja não é simplesmente uma cantoria, mas quando você vê que existe conteúdo. Não simplesmente na letra, mas existe profundidade nos relacionamentos. Existe comprometimento naquilo que está sendo cantado, naquilo que está sendo passado para as pessoas. Não é simplesmente, vamos ver quais são as músicas que estão bombando na rádio. Vamos ver quais são as músicas que estão sendo mais tocadas. E aí a gente vai ali como se fosse uma banda de baile. Ministério de Louvor não é banda de baile. A banda de baile, ela toca aquilo que está fazendo sucesso no rádio. Não. Não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para você. Tem muito mais. Existe muito mais. Deus não quer que você seja como um papagaio que vive repetindo o que os outros fazem. Deus tem uma porção para você. Deus tem algo para você. Deus tem uma canção para você. Deus tem um jeito especial para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem um jeito todo especial de você ministrar louvor. Não precisa ficar imitando um ou outro, ou tentando fazer isso, aquilo de um ou de outro. Não. Busque em Deus. Aqui está a fonte. Ele é a fonte. Ele é a nossa fonte. Então mergulhe em Deus. Deixe de ser preguiçoso. É muito mais fácil a gente ficar ouvindo as coisas e vendo as coisas e simplesmente copiando. A gente tem que gastar tempo e tentar descobrir, tentar se aprofundar em Deus. É isso que a gente tem que fazer. É isso que nós precisamos. Essa é a responsabilidade de um pai. A cada dia ir descobrindo as necessidades dos seus filhos. Você, como ministro de louvor, você precisa saber a necessidade da sua igreja. Você tem que entender qual é a necessidade da sua igreja. Você precisa entender o que está se passando, qual o momento. Então, por isso que eu tenho muita dificuldade com a pessoa que se chama
que é dada como ministro de louvor, mas ele não vive na vida da igreja. Eu tenho muita dificuldade de admitir uma pessoa, eu sou instrumentista, eu toco ali, mas, e a igreja? Eu vou, mas eu não sei muito. Não. Eu creio que o ministério de louvor ele tem que estar intensamente envolvido com a vida da igreja, saber o que está se passando na igreja, saber quais são as necessidades dos pastores da igreja, dos obreiros da igreja, da liderança da igreja, entender isso tudo, porque só assim a gente vai poder dar resposta para eles. Se você quiser ser um pai, você vai ter que ser assim. É assim comigo, com os meus filhos, a cada dia. Eu tenho um filho de 9 anos, um de 3 anos e uma de 2 anos. Essa de 2 anos, ela pega os outros 2 mais velhos, enrola e dá um chute. A necessidade do meu filho de 9 anos é diferente do de 3. E o de 3 é diferente do de 2. Esses dias, o meu filho de 9 anos falou bem assim, sempre aparece na televisão, proibido para menores de não sei quantos anos, cenas, insinuação de sexo. Aí ele falou bem assim, pai, que negócio é esse de insinuação de sexo? Ele tem essas perguntas. O meu filho de 3 anos não vai me perguntar isso. Nós temos que entender qual é a necessidade do corpo, qual é a necessidade da igreja. Nós precisamos entender que existem ali pessoas que estão naquele grupo de odres velhos e aqueles de odres novos. Que existe aquela parte da igreja que é vinho novo, mas existe aquela parte da igreja que é vinho velho. Existem aqueles que suportam barulho, existem aqueles que não suportam barulho. E não é porque eles não suportam barulho que eles são endemoniados. Eles são tradicionais. Não, eles só não suportam barulho. Entende isso? Tem gente, quando eu começava a ministrar louvor na igreja, e eu gritava tanto, e eu já grito hoje, então você imagina no início, aquela empolgação, aquele fogo todo. E eu lembro que tinha umas irmãzinhas que elas iam embora, elas saíam. Mas elas saíam não era porque elas não suportavam, era porque elas não entendiam aquilo. Mas graças a Deus hoje elas ficam e levantam a mão e ficam ali. Não dá glória a Deus, mas levanta a mão. Mas Deus, através do meu pastor, soube fazer com que ninguém brigasse com ninguém. E que a gente fosse chegando. Quando Moisés tirou o povo do Egito, não ficou ninguém. A gente precisa entender isso. É muito mais fácil a gente rachar uma igreja. É muito mais fácil a gente dividir algo. Mas eu creio que é um desafio muito nobre, a gente tentar ir devagarzinho, conquistando, até chegar. Sabe, se você quer ser um pai de multidões, se você quer ser uma referência de pai na sua igreja, você tem que saber ouvir a congregação. Ouvir os seus pastores, ouvir os seus líderes, ouvir quem está do lado. Sabe, quando Abraão estava caminhando para o sacrifício, ele ouviu os questionamentos do filho dele. O filho dele estava, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo, mas como é que vai ser isso? Abraão não mandou o seu filho calar a boca. Sabe, você como um líder de louvor, e agora uma palavra para quem realmente é o líder da equipe, não tenha medo dos questionadores. Não tenha medo daqueles que questionam. Aqueles que questionam, eles simplesmente eles querem saber. Pedro foi um homem que o tempo todo questionou Jesus. Só é você abrir a Bíblia lá. Jesus queria ir para o norte, ele falava, por que a gente não vai para o sul? Jesus queria subir a montanha, ele falou, por que a gente não vai para o mar? Ele vivia o tempo todo enjoando Jesus. Pedro vivia o tempo todo, sabe, era aquela pessoa que de vez em quando falava coisas boas, mas na maioria era só porcaria. E o tempo todo Jesus tinha que estar falando, Pedro. Ele era um questionador, não era?
Jesus teve medo dele? Não. Jesus respondeu todos os seus questionamentos. Mas tinha um homem no meio dos discípulos chamado Judas. Esse não questionava nada. Esse ficava quieto o tempo todo. Sonso, cínico. O tempo todo quieto. Só uma vez, quando a mulher derramou lá um perfume, que ele falou, podia dar aos pobres e tal, não sei o quê. Só isso que ele falou. Mas na maioria das vezes, todos os relatos, Judas estava quieto. Então, eu creio que isso é um ensinamento. Não fique com medo, você que é um líder da sua equipe, daquele que fica toda hora, olha, mas por que a gente vai fazer isso? Mas por que cantou isso? Mas por que vai ensaiar assim? Mas por que tem que chegar a tal hora? Não fique com medo dele, não deixe ele de lado, não crucifique ele, não fale, esse cara é um enjoado. Não, responda. Se você quer ser um pai, se você quer ser uma referência de pai, você precisa estar apto a ouvir e responder os questionamentos dos seus filhos. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Ter paciência, ter tempo, estar, cuidar, chorar. Chorar. Toda sexta-feira a gente subia no monte que tem lá em Campos. E a gente chorava pela igreja. E a gente chorava pela cidade. Sabe, nós que somos músicos, nós somos tão exigentes. A gente quer um equipamento melhor. A gente quer uma igreja com mais estrutura. Mas são tão poucas vezes que a gente derrama lágrimas por elas. A gente critica tanto os nossos líderes, a gente questiona tanto os nossos líderes, a gente fala e a gente quer ensinar o pastor a fazer todas as coisas, porque nós, como músicos, a gente tem uma síndrome que parece que nós sabemos de tudo, nós conhecemos tudo, mas são tão poucas as vezes que nós paramos para orar, para interceder, para chorar pela nossa igreja. Quantas vezes você já chorou pela sua equipe de louvor? Quantas vezes você já chorou por aquele baterista que não acerta de jeito nenhum? Eu não estou falando de chorar de raiva. Quantas vezes você já chorou pelo seu pastor? Talvez se eu perguntar quantas vezes você já teve vontade de matá-lo, você vai falar várias. O nosso pastor, ele tinha um bigode, ainda tem, meio Charlie Bronson. Aquela coisa bem grandona. E às vezes a gente passava a semana toda ensaiando aquelas canções maravilhosas. E a gente ensaiava várias. E quando chegava na hora do culto, ele virava para mim e falava uma canção. E a que ele pedia era aquela canção brega, feia e antiga. Mas eu não fui chamado como ministro de louvor para direcionar. Quem traz a direção é ele. Eu fui chamado para tocar harpa. Seja as antigas, as novas ou as espirituais. Seja qualquer um. Um pai, ele tem que estar apto para suprir as necessidades em qualquer situação. Em qualquer momento. Hoje você está trabalhando e traz sustento para sua casa, mas se amanhã faltar o sustento, você como pai, você como mãe, como responsável, você tem que literalmente se virar nos 30 para trazer suprimento para sua casa. Se você quiser ser essa referência de pai, você vai ter que fazer isso.
suportar. Suportar. A palavra diz, por amor aos eleitos eu padeci, sofri todas as coisas. Está disposto a suportar todas as coisas por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor à noiva. Se você não quer isso, simplesmente você vai ser um artista. Simplesmente você vai ser uma pessoa que canta bem. Simplesmente você vai ser uma pessoa que toca bem um piano, toca bem a bateria, mas você não vai ter nada além disso. Não vai ter nada além disso. É como aquela garota ou aquele garoto que você olha e é muito bonito, mas quando você chega perto dela, ela não tem nada por dentro. Assim é o músico. Quando ele não tem essas características, quando ele não tem essa paixão pelo corpo de Cristo, quando esse músico não conhece Deus no seu quarto, quando esse músico não conhece o Senhor na sua intimidade, ele é como essa garota ou garoto. Ele é bonito, ele toca bem, ele canta bem, mas quando chega perto dele ou dela, ela é vazia. Não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para você. Ele quer nos encher. Nos encher. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. A técnica, ela é extremamente importante. Mas hoje eu não quero falar sobre ela. Eu quero falar sobre essa outra coisa, que também é muito importante. E eu diria que não é muito importante, mas é a prioridade para a minha vida e para a sua vida. Estar cheio de Deus, transbordar Deus. E o mais vai ser acrescentado a cada dia. O restante vai ser acrescentado a cada dia. Se encher do poder de Deus, da graça de Deus. Sabe, quando eu saio com os meus filhos, com a minha esposa, eu procuro ir a lugares que eu me sinto seguro. Eu costumo levar os meus filhos aonde eu conheço. Eu prefiro isso, eu prefiro levar os meus filhos onde eu sei que ali eles vão estar num lugar seguro. Assim é o ministro de louvor. Assim é você. Você não pode levar a congregação para um lugar que você nunca foi. Então, você como pai, você precisa pagar o preço de conhecer profundamente cada lugarzinho em Deus, cada lugarzinho no Espírito, para que você possa levar a sua congregação para lá. Saber levar, saber trazer. Saber levar, saber trazer. O que a Bíblia diz? Cantarei no Espírito, mas também cantarei com entendimento. Saber levar e saber trazer. Essa é uma característica de pai que você precisa trazer para o seu ministério. Às vezes, eu vejo algumas pessoas ministrando louvor. E você vê que simplesmente elas estão repetindo a ministração de alguém. E elas estão ali. E elas começam a falar em línguas. E elas começam a ir para um lugar. E aí a congregação começa. Mas daqui a pouco se perde. Porque simplesmente esse ministro, ele não sabe para onde ele está indo. Se ele não sabe, ele está completamente perdido. E aí você imagina como que está a congregação. Eu quero desafiar você a ser simples. Se você não conhece aquele lugar em Deus, não vá para lá ainda. Procure conhecer sozinho. Depois você leva a sua congregação para lá. Amém? É assim. É assim que se faz. Eu gosto muito de ver alguns amigos meus ministrando. Mas eu não vou ministrar como eles, porque aquela porção foi dada para eles. Não foi dada para mim. Não adianta eu querer ser igual a eles. Não adianta eu querer fazer como eles fazem. Eu não vou conseguir.
existe uma porção de Deus para mim. E isso que é bonito no reino de Deus. A gente vai se completando e não competindo um com o outro, mas a gente vai se completando. Então descubra na sua equipe de louvor quem tem isso. E você, como líder, você vai poder falar, não, agora isso aqui é para ele. E ele pode ser o baterista, ou o guitarrista, ou o baixista, não importa. Mas essa porção aqui é fulano de tal. Ele que sabe fazer isso. A gente tem que entender isso. E a gente, como pai, a gente precisa tomar isso como responsabilidade na nossa vida. Nós não podemos ser irresponsáveis de levar uma congregação para um lugar que a gente não conhece. Nós temos que pagar um preço de descobrir tudo em Deus. Agora eu vou passar alguns dias de férias com a minha família. E eu fui com a minha esposa primeiro no lugar. E eu olhei tudo e vi. Olhei os banheiros, olhei lá fora. Como que é, como que vai ser. Olhei tudo primeiro. Agora eu vou levar os meus filhos. Assim é você. Os meus filhos. Assim é você. Prepare. Abraão, lá em Gênesis 22, quando Deus fala, eu quero que você sacrifique o seu filho. A Bíblia diz lá em Gênesis 22, que ele se levantou de madrugada e preparou o seu jumento, colocou a lenha e colocou tudo ali para ir até o sacrifício. Você precisa fazer isso. Você precisa se preparar. Você precisa se equipar. Você não pode ir de qualquer jeito domingo para a igreja e agora você chega lá 5, 10 minutos antes do culto começar e dá a mão todo mundo, Senhor, abençoe, pelas tuas misericórdias, abençoe. A gente não ensaiou direito, mas é de coração. Não é assim. Não é por aí. Se Ele é o melhor que nós temos, se Ele é tudo de bom que nós conhecemos, como é que a gente vai dar qualquer coisa para Ele? Né? Às vezes eu saio com a minha esposa para ela comprar um presente para alguém. E na minha mente, às vezes, na minha imperfeição, eu vou lá e falo, compra aquilo ali. Não, pega, não, compra, é só uma lembrança. Não, meu filho, eu vou comprar como se fosse para mim. E ela vai lá e mexe, e compra, e não sei o quê. Ainda bem que não se faz aniversário todo dia, porque aí eu ficaria duro. Mas a gente tem que entender isso. Para a gente entregar algo para Deus, a gente tem que cuidar, preparar, equipar, fazer tudo para que a gente possa chegar diante da congregação e a gente oferecer o melhor que temos. A gente precisa entender que quando nós vamos ministrar, aquele momento não é simplesmente mais um dia, não é simplesmente mais um momento que nós vamos ter ali, não, é pegar o violão, vamos lá e vamos fazer, e vamos... Não, não é isso. Os momentos que eu tenho com os meus filhos, eles são especiais. Seja de manhã, de tarde, à noite, seja em qualquer hora. Ele sempre vai ser um momento especial, porque são os meus filhos. Assim é com a congregação. O momento que nós temos com o corpo de Cristo tem que ser algo especial para mim. Não pode ser algo que eu considero, é mais um culto de oração. E aí eu vou entrar e vou subir e vou cantar aquela canção que todo mundo gosta, e eu vou cantar e vou falar aquela frase, vamos aplaudir o Senhor, vamos cantar, vamos gritar, vamos não sei o quê, agora vamos orar. Não, não é isso. Tem que entender que naquele momento, Deus pode trazer um avivamento para a nação. Tem que entender que aquele momento
que para os outros pode ser mais um, mas para você é o momento. Pode ficar marcado na história. Jonathan Edwards foi um homem que simplesmente ele saía pela manhã, a esposa dele montada num cavalo, e ele ia falando, meditando, e a esposa dele ia escrevendo, e pegava alguns grampinhos e colocava ali no cavalo. Depois de alguns dias, ele pegou todos aqueles escritos que nas suas caminhadas pela manhã, ele falava e a sua esposa escrevia. Ele apanhou aquilo ali e virou um dos sermões mais famosos da história. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E com esse sermão Deus trouxe um grande avivamento para aquela terra. Mas se ele considerasse como simplesmente mais um dia, eu não estaria contando isso para você. Então não ministre louvor por ministrar. Não toque por tocar. Não cante por cantar. Simplesmente porque você está na equipe, você tem que obedecer, é a sua escala, é o seu momento. Não. Quando eu tocava bateria, eu tinha um costume de quando eu sentava na bateria, eu colocava as mãos em todos os tambores, em todos os pratos. E eu sempre falava para Deus, Deus, faz algo diferente hoje. Traz algo para mim hoje. E aquilo fazia com que eu tocasse debaixo de graça, debaixo de unção. É assim que você tem que fazer. Mesmo que você simplesmente seja um back vocal, mas eu não sou um ministro, não importa. Você não está aqui, mas se você está aqui atrás, mas seja cheio da porção de Deus. Cheio da porção de Deus. Ser pai é ser isso e muito mais. A gente passaria a noite toda aqui falando sobre isso. É olhar, pagar um preço e amar. Tem que amar. Se você não ama a sua congregação, se você não ama o corpo de Cristo, você está no lugar errado. Se você não olha para aquele povo que está ali, aqueles jovens, aquelas senhoras, aquelas crianças, e se o seu coração não queima por eles, você está no lugar errado. Eu queria que você avaliasse isso na sua vida. Será que realmente é isso que Deus me chamou? Será que é isso realmente que Deus quer para mim? Será que esse é o meu chamado? Se isso não fala com você, se isso não aperta o seu coração, você olhar aquela gente, aquele povo. Ser pai, muitas vezes, é deixar essas razões de lado e simplesmente acolher, abraçar e cuidar. Se você não tem isso, você está no lugar errado. Se você não consegue caminhar mais uma légua, se você não consegue olhar com um olhar de compaixão, se você não consegue entender as limitações da sua igreja, da sua congregação, é muito bom a gente chegar num lugar como aqui e a gente ore pelo seu irmão, de repente a unção de Deus vem, parece que é automático, né? Ligou o piloto automático. E às vezes a gente chega lá na igreja e a gente vem Deus, e parece que Deus está vindo lá naquele jumentinho de Jerusalém. Não chega nunca. E a gente está ali. E é uma briga, né? Porque a gente briga com a equipe para fazer o direito e briga com a congregação também, porque fica tudo ali, parece que tudo travado. E a gente olha, eu quero ir para uma igreja mais assim, eu quero ir para uma igreja que tem isso, eu quero ir para uma equipe de louvor que tenha mais aquilo, que meu ministro é um cara meio quadrado, careta, não sei o quê. É tempo da gente ter compaixão, ter misericórdia. É tempo da gente amar. É tempo da gente pagar um preço para mudar. E a gente só pode mudar, não ficar simplesmente olhando os erros.
O PT, durante anos e anos, eles ficaram corruptos, corruptos, corruptos. Mas quando eles chegaram no poder, eles se tornaram tão corruptos quanto aqueles que eles acusavam a vida toda. Então não se faz mudança simplesmente acusando. Não faz mudança simplesmente observando. A gente muda um contexto quando a gente mergulha dentro desse contexto e a gente paga um preço para mudar aquilo ali. Foi assim na vida de Daniel. Ele não se contaminou e ele influenciou. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Que você seja essa referência, que você seja essa pessoa. Que as pessoas possam olhar para você e possam dizer o seguinte: ele canta bem? Canta. Ele toca bem? Toca. Mas isso é só um detalhe. Ele é muito mais do que isso. É muito mais do que cantar. É muito mais do que tocar. Ele é um pai. Que você seja isso. Que as pessoas possam olhar para você e não possam ver simplesmente que você sabe ser aquela pessoa que dá aqueles agudos maravilhosos ou aqueles graves maravilhosos, ou sabe tocar uma bateria como ninguém, ou um baixo como ninguém. Não, isso seja um detalhe na sua vida, só um detalhe. Mas que as pessoas possam olhar você, saber que você está ali tocando a guitarra, e aquele jovenzinho, ele sabe que quando você acabar ali, ele vai poder abraçar você e falar: ora por mim, eu preciso. E você vai abraçá-lo, vai orar e vai cuidar dele. Que as pessoas na sua igreja possam ver isso em você. Possam olhar para você e ver aquele pai que ele não vê dentro de casa. Possa ver aquela mãe que ele não vê dentro de casa. E possa encontrar em você abrigo. Abrigo. Queria que você pensasse nisso tudo que a gente conversou. Como eu disse, hoje é dia de tomar decisões. O que a gente faz aqui ecoa na eternidade. Hoje é tempo de você decidir algumas coisas. Decidir a sua vida. Se realmente você quer isso para você. É um preço muito alto. Não é barato. É muito caro. E não é fácil. É muito difícil. E é algo que eu confesso que todos os dias você olha e você tem vontade de desistir. Mas você não consegue desistir. Porque você foi chamado. Você tem 1000 razões para desistir. 1000 motivos para parar. 1000 motivos para parar. São pessoas que falam bem, pessoas que falam mal. São pessoas que te julgam sem te conhecer. São pessoas que olham para você e falam o que quer, o que deve e o que não deve. Porque você está na frente da sua igreja. Porque você é uma referência. Torna a dizer, você tem 1000 motivos para deixar tudo para trás. É muito mais lucrativo você cuidar dos seus projetos. É muito mais divertido você cuidar do seu lazer, dos seus afazeres. Mas se você tiver um chamado, você não vai conseguir. Porque você é escravo desse chamado. Você não consegue viver sem esse chamado. A única coisa que te faz viver é esse chamado. A única coisa que te faz pensar em andar, em caminhar, é esse chamado. Não adianta você fugir nem para a direita, nem para a esquerda. O sonho de Deus é muito maior do que o seu sonho. O projeto de Deus é bem maior do que o seu projeto. Os anseios de Deus, eles são bem maiores e melhores do que os seus anseios.
paixão de Deus, que se chama Jesus, é bem mais forte do que as suas paixões. Quem tem um chamado não consegue olhar atrás. Ele tenta fugir. Eu tentei fugir. Eu achei que o meu lugar era estar por trás de outras pessoas. Eu tentei fugir. Eu era tímido, não sabia falar, ficava nervoso. Mas eu não pude fugir, porque Ele me chamou. Assim é com você. Não adianta ir para um lado ou para o outro. Ele te chamou. Te chamou para libertar, para curar, para sarar. Ele te chamou também para derrubar e para depois edificar, como em Jeremias diz. Ele te chamou para pôr de pé aquilo que está caído. O Espírito Santo te chamou para ser boca de Deus, que não é comprometido com denominação nem com religião, mas tem um compromisso com o seu dono. O Espírito Santo te chamou para ser boca de Deus, que não tem de que se envergonhar. Então não resista a esse chamado de ser um pai de multidões. Abraão, ele ouviu a voz e ele obedeceu. Não resista a isso. Não fique pensando como vai ser. Abraão, ele saiu da sua casa, da sua tenda, e foi para um lugar que ele não conhecia e nem sabia, porque Deus disse, eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde estava indo. Deus quer te tirar do conforto da sua casa para te colocar no lugar alto. Deus quer te tirar daquele lugar que você acha seguro. Deus quer te tirar daquele lugar que é o seu mundinho, que é o seu espaçozinho que você domina. Deus quer tirar você disso, desse lugar, e quer te levar para uma terra que você não conhece, que você não sabe, mas que Ele vai te exaltar, vai te engrandecer, e você vai ser uma bênção. Toda canção que sair da sua boca, todo acorde que sair das suas mãos, todo toque que sair da sua bateria, dos seus tambores, tudo isso vai ser para destruir as obras do diabo. Não fique preocupado com o seu passado, com o que você fez ou deixou de fazer. Não se preocupe com os seus pecados, eles já foram perdoados. É tempo de você olhar para Ele, olhar para o chamado que Ele tem para você. Um chamado que você não consegue resistir e nem voltar atrás. Gaste a sua vida para Ele. Gaste a sua vida para Ele. Se nessa noite você se rende, como uma criança se rende aos braços do Pai. Se nessa noite você diz, Senhor, eis-me aqui. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Senhor, eu estou aqui, eu andei distante, eu tentei deixar para lá. Mas eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa a minha vida, toma as minhas mãos, toma os meus pés, toma tudo. Eu não quero te dar a metade. Eu não quero te dar simplesmente o domingo. Eu quero te dar tudo. Queridos, eu queria que você imaginasse agora. Imagina que você vai casar com alguém. E aí, quando você chega no altar, esse alguém vira para você e diz o seguinte, olha, eu me caso com você, mas eu me comprometo com você só aos domingos. Durante a semana eu vou curtir a minha vida com os meus antigos amores, mas aos domingos eu vou viver para você. Você se casaria com essa pessoa? Sabe, tantas e tantas vezes é assim que a gente faz com Deus. A gente quer se comprometer com Ele só aos domingos, mas Ele quer ter uma aliança com você todos os dias.
Todos os dias. Todos os dias. Você foi comprado, marcado, recebeu o selo do Espírito Santo e a porção do Espírito Santo. Você é dele e ele é seu. Se nessa noite você diz: Senhor, eu estou aqui. E talvez você diga: eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum dom, eu sou tímido, eu não sei cantar direito, eu não sei tocar direito, eu tenho tão pouco. Mas essa noite, Jesus está olhando para você como ele estava lá naquela montanha, que tinha um garotinho com alguns pães e alguns peixes. Mas aquele rapaz, ele deu aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes. E Jesus, com aquilo tudo, multiplicou para uma multidão. Se nessa noite você acha que você tem pouco, dê esse pouco. Dê tudo. Dê o seu todo para ele. Porque tudo que você tem, ele vai multiplicar. Tudo. Se você é essa pessoa que nessa noite quer renovar essa aliança com ele, eu queria que você se colocasse em pé para a gente orar. Com todo respeito, debaixo de temor a Deus, chega perto dessa pessoa que está do lado. Ela ficou em pé porque ela quer a mesma coisa que você. Ela tomou uma decisão de viver intensamente para Deus. Isso significa que você não está sozinho. Isso acontece em todos os lugares, todos os dias. Deus está levantando um novo povo. Todos os lugares. Todos os dias. Nesse exato momento, existem pessoas no mundo que estão tomando a mesma decisão que você. Viver intensamente para Deus. Custe o que custar. Então vamos nos entregar a Deus. Vamos orar uns pelos outros. Comece a orar para essa pessoa que está perto de você.